Para aqueles que já ultrapassaram a marca dos 60 anos, é provável que a jornada da vida tenha sido marcada por um trabalho árduo, dedicação à criação de uma família, o cuidado com entes queridos e o cumprimento de todas as responsabilidades necessárias. Agora, ao adentrar essa nova fase, seja na aposentadoria, em um período de reinvenção ou simplesmente desfrutando do seu próprio tempo, uma transformação significativa começa a se manifestar. A percepção de que a vida não se resume mais a uma busca incessante por mais se solidifica. O foco se desloca para a escolha inteligente e consciente. No entanto, há uma verdade pouco discutida. Em certas ocasiões, viver melhor implica em liberar-se, em vez de acumular. Não se trata de sobrecarregar-se com novas tarefas, mas sim de aliviar o fardo de hábitos, crenças e pressões que já não servem ao seu propósito. Este conteúdo tem como objetivo explorar 9 aspectos que você deveria considerar deixar para trás depois dos 60 anos. Não porque você tenha cometido erros, mas sim porque você merece uma existência repleta de mais alegria, paz e liberdade. Essas são as percepções que acumulei após mais de uma década de interações com indivíduos como você, pessoas na casa dos 60, 70, 80 anos ou mais, que me revelaram o verdadeiro sentido de uma vida bem vivida. Permaneça comigo até o final, pois a última reflexão poderá transformar a forma como você inicia o dia de amanhã. Vamos começar. Número 1. Pare de acumular por medo. A primeira atitude a ser abandonada após os 60 é cessar de economizar movido pelo medo. Reconheço que isso pode soar paradoxal inicialmente, uma vez que a poupança é um hábito enraizado em muitos de nós desde a juventude. Guarde para os tempos difíceis, economize para a aposentadoria. Esteja preparado para qualquer eventualidade. Durante a maior parte da vida, essa mentalidade foi benéfica. Contudo, há um ponto, especialmente após os 60, em que a poupança excessiva motivada pelo receio pode se tornar um obstáculo. Deixe-me esclarecer. O objetivo de acumular recursos financeiros é assegurar seu futuro. É uma ferramenta, um meio para pavimentar o caminho para a vida que você almeja. Mas o que acontece quando o futuro já é o presente? E se você já acumulou o suficiente? Suas necessidades financeiras estão cobertas, e mesmo assim você hesita em gastar um centavo? Já presenciei essa situação inúmeras vezes. Lembro-me de um homem que possuía mais de 2 milhões em suas contas de aposentadoria, sem dívidas, com a casa quitada e recursos mais do que suficientes para o resto da vida. No entanto, sempre que sua esposa sugeria uma viagem, a compra de um trailer ou até mesmo um jantar em um restaurante agradável, ele ficava apreensivo. Ele dizia: "E se algo inesperado acontecer? E se precisarmos desse dinheiro depois?" E eu, com delicadeza, questionava: "E se você nunca usar? E se o depois nunca chegar da forma que você espera?" Essa pergunta ficou com ele, e talvez ressoe com você também. Economizar é crucial, mas em algum momento, é preciso confiar na base que você construiu. Você precisa se permitir desfrutar. Faça aquela viagem, compre aquele presente, crie aquela memória. Não de forma irresponsável, não impulsivamente, mas sem culpa. Se você planejou bem e suas necessidades básicas estão asseguradas, o dinheiro que você economizou não é apenas para emergências, é para viver, conectar e gerar alegria. Portanto, hoje, quero propor uma mudança de perspectiva. Em vez de se preocupar com se o dinheiro acabar, comece a questionar onde vale a pena investir meu dinheiro enquanto ainda tenho a chance. Seu tempo é agora, não em algum dia no futuro. Número 2. Liberte-se de gastos sem propósito. A segunda coisa a ser descartada depois dos 60 anos é esta: pare de gastar dinheiro com coisas que não lhe proporcionam alegria. Agora que você se concedeu a permissão para gastar, é vital garantir que esses gastos sejam direcionados para o que realmente importa. Frequentemente, caímos em padrões de consumo, adquirindo itens por hábito, por culpa, por obrigação. Buscamos manter as aparências, agradar aos outros ou preencher um vazio que sequer nos dedicamos a identificar. Mas, se você analisar atentamente, quanto dos seus gastos realmente o fazem feliz? Certa vez,
Conversei com uma senhora de pouco mais de 70 anos que me confidenciou que costumava gastar milhares de reais anualmente em roupas que nunca usava, presentes que se sentia compelida a dar e eletrônicos que comprava por estarem em promoção. No entanto, o que ela mais recordava com carinho era uma viagem de 600 reais para surpreender sua irmã no aniversário. Elas riram, choraram, ficaram acordadas até tarde revivendo memórias, e aquele fim de semana significou muito mais para ela do que todas as outras compras juntas. Essa é a distinção entre gastar e gastar com sabedoria. Após os 60, seu dinheiro deve estar em perfeita sintonia com aquilo que você mais valoriza. Talvez viajar, talvez contribuir para a educação de seus netos, talvez os encontros semanais com amigos para jantar, ou aquela nova poltrona reclinável que alivia suas dores nas costas. Seja o que for, invista nisso. Livre-se do que parece pesado, sem sentido ou apressado. Descarte os gastos que surgem da culpa, do medo ou da pressão para impressionar. Você não deve explicações a ninguém sobre como escolhe aproveitar sua vida. E lembre-se, a alegria nem sempre tem um preço. Às vezes, os momentos mais enriquecedores são os mais simples. Sentar na varanda com alguém que você ama, enviar uma carta escrita à mão ou caminhar na natureza sem o celular. Portanto, antes de gastar, pergunte-se: isso está me ajudando a viver a vida que desejo, ou é apenas ruído? Gaste com a intenção, gaste com o coração, pois o propósito não é ter menos ou mais, é ter significado. Número 3. Pare de trocar seu tempo por dinheiro, a menos que seja essencial. A terceira coisa a ser descontinuada após os 60 anos é esta: pare de permutar seu tempo por dinheiro, a menos que essa troca ainda lhe traga significado. Durante a maior parte de sua existência, tempo e dinheiro estiveram intrinsecamente conectados. Você trabalhava por um salário, você ganhava a vida dedicando horas, executando tarefas mesmo quando eram árduas ou ingratas. E isso foi fundamental. Foi assim que você construiu sua trajetória. No entanto, você está em uma etapa diferente agora, e nesta etapa, o tempo é sua moeda mais valiosa. Pergunte a si mesmo, com sinceridade, você ainda trabalha por amor ou por temor de parar? Seu trabalho lhe confere propósito ou apenas o mantém ocupado? Não estou sugerindo que você deva se aposentar simplesmente por ter completado 60 anos. Se você ainda encontra satisfação em sua ocupação, se ela lhe proporciona energia, estrutura e conexão, continue. Mas faça-o por escolha, não por hábito ou receio. Um professor de ensino médio, que conheci, lecionou por mais de 30 anos. Aos 62, as pessoas perguntavam: quando você vai se aposentar? E sua resposta era direta: quando eu parar de amar o que faço. Ele prosseguiu lecionando até os 67. Uma manhã, ele simplesmente acordou e sentiu que era a hora, e se afastou com paz no coração, sem arrependimentos. É isso que desejo para você. Mas também observo o outro lado. Pessoas que persistem em empregos que não lhes agrada, simplesmente por não saberem quem são sem aquele papel. Indivíduos que temem desacelerar porque nunca lhes foi concedida a permissão para simplesmente existir. A verdade é esta: você sempre pode gerar mais dinheiro, mas nunca poderá gerar mais tempo. Uma vez que o hoje se foi, ele se foi, e nenhum salário pode recuperá-lo. Portanto, se seu trabalho ainda o realiza, prossiga com orgulho. Mas se ele o esgota, se o impede de viver a vida que você deseja, talvez seja o momento de deixá-lo ir. Você já trocou tempo por dinheiro por tempo suficiente. Agora é hora de trocar tempo por significado. Número 4. Desista de adiar experiências. A quarta coisa a ser deixada para trás depois dos 60 anos é esta: pare de procrastinar as experiências que você sempre desejou viver. Quantas vezes você já disse: farei aquela viagem um dia, aprenderei aquela habilidade no próximo ano, começarei aquela aventura quando as coisas se acalmarem? Mas aqui está a dura realidade. Um dia não consta no calendário, e para muitos, um dia nunca chega. Lembro-me de uma conversa com um casal que sonhava em atravessar o país em um antigo trailer a estreio. Eles tinham os recursos, tinham o tempo, mas ano após ano, continuavam dizendo:
no próximo verão. Então, durante o inverno, o marido teve um susto de saúde, nada que colocasse suas vidas em risco, mas o suficiente para fazê-los parar e refletir. Foi nesse momento que perceberam. Eles estavam esperando por uma permissão que jamais viria. Então, fizeram as malas, pegaram a estrada, e meses depois, me disseram que havia sido a melhor decisão que já haviam tomado. Não porque todos os dias foram perfeitos, mas porque finalmente agiram. Esse é o poder de agir agora. Quero perguntar a você: o que você tem adiado? Uma viagem? Um hobby? Uma visita a um velho amigo? Uma carta que você sempre quis escrever? Por que não agora? Você não precisa esperar pela aposentadoria para começar a viver. Você não precisa que tudo esteja perfeito. E você não precisa que ninguém mais lhe diga que está tudo bem. Porque aqui está algo que a maioria das pessoas só percebe quando é tarde demais. O trabalho pode ser uma desculpa. A rotina pode ser uma desculpa. Até mesmo o planejamento pode ser uma desculpa. Por trás da espera, muitas vezes existe o medo. Medo da mudança. Medo de fazer algo novo. Medo de finalmente se priorizar. Mas e se este ano você parar de esperar? E se você se der permissão para começar a viver agora? Não daqui a 5 anos, não quando for a hora certa, mas agora. Você não é velho demais. Ainda não é tarde demais. E você tem o direito de criar memórias que parecem mágicas, não importa a sua idade. O mundo ainda é cheio de maravilhas. Você só precisa dizer sim. Número 5. Priorize sua saúde. A quinta coisa a ser abandonada depois dos 60 anos é esta. Pare de negligenciar sua saúde. Digo isso com carinho, pois sei que este pode ser um tema delicado, mas é um assunto que precisamos abordar. Muitas pessoas pensam na aposentadoria em termos de quantos anos de vida ainda lhes restam. 15, 25, talvez mais. No entanto, a pergunta mais relevante é: quantos anos de saúde, de uma saúde verdadeiramente duradoura, lhe restam? Por quê? Sem sua saúde, aquela que permite o desfrute pleno, não importa quanto dinheiro você tenha no banco, quantas viagens você planejou ou quão bela seja sua casa de aposentadoria. Se você não possui a energia ou a capacidade de aproveitar, tudo começa a perder o sentido. Deixe-me perguntar: você preferiria ter 20 milhões de reais e sentir-se doente, cansado e com dores todos os dias? Ou preferiria ter apenas 1 milhão de reais, mas sentir-se vibrante, forte e cheio de vida? A maioria das pessoas, ao refletir, escolheria a segunda opção. Mas, curiosamente, muitos de nós vivemos como se estivéssemos buscando a primeira. As boas notícias são que você não precisa transformar completamente sua vida para se sentir melhor. Você não precisa se tornar um maratonista ou adotar uma dieta rigorosa da noite para o dia. Comece aos poucos. Comece caminhando um pouco mais a cada dia, optando por água em vez de refrigerante, alongando-se pela manhã ou participando de uma aula de ginástica local projetada para pessoas da sua idade. Mesmo um treino leve de força, com orientação, pode fazer maravilhas para seu equilíbrio, energia e independência. Não se trata de perder peso ou perseguir a juventude. Trata-se de manter sua liberdade. Trata-se de poder brincar com seus netos, viajar sem dor e acordar com energia, em vez de fadiga. Seu corpo é o veículo para a vida que você deseja, e como qualquer veículo, ele necessita de cuidados regulares, manutenção e carinho. Então, cuide-se. Marque aquela consulta médica que você vem evitando. Dê aquela primeira volta no quarteirão. Prepare uma refeição saudável esta semana. Porque a saúde não é uma questão de perfeição, é uma questão de impulso. E a melhor hora para começar é agora. Número 6. Ignore a opinião alheia. A sexta coisa a ser abandonada depois dos 60 anos é esta. Pare de se preocupar com o que os outros pensam. Sejamos francos, durante a maior parte de nossas vidas, fomos moldados pelas expectativas alheias. Tentamos ser o pai exemplar, o funcionário dedicado, o amigo confiável. Seguimos as regras, fazemos o que é esperado. Mas em algum momento, é preciso questionar: para quem estou vivendo agora? Certa vez, tive uma cliente, uma mulher na casa dos 60 anos, que amava a arte.
Ela sempre sonhou em fazer um curso de pintura, mas hesitava. Ela disse: e se eu não for boa? E se as pessoas acharem bobagem na minha idade? Sabe o que eu lhe disse? E se acharem? Ela fez o curso, e sua vida mudou completamente. Não porque ela se tornou uma artista famosa, mas porque finalmente se permitiu fazer algo por si mesma, sem desculpas, sem explicações. Aqui está algo poderoso, que quero que você memorize. Quanto mais velho você fica, mais liberdade você ganha para parar de se importar com o ruído ao seu redor. Se você quer usar cores vibrantes, faça-o. Se você quer viajar sozinho, faça-o. Se você quer dizer não a reuniões familiares que o esgotam, você tem esse direito. E não se trata de ser rude ou egocêntrico. Trata-se de viver autenticamente, para que você não olhe para trás com arrependimento. Há um livro escrito por uma enfermeira de cuidados paliativos chamada Bronnie Ivari. Nele, ela compartilha os principais arrependimentos das pessoas no fim da vida. Sabe qual foi o arrependimento número 1? Eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, e não a vida que os outros esperavam de mim. Deixe isso penetrar em sua mente, porque quando você vive pelos padrões dos outros por muito tempo, você começa a desaparecer da sua própria vida. Então, hoje, libere a pressão. Deixe de lado a necessidade de impressionar. Diga o que pensa, faça o que ama e permita-se ser visto de forma plena, honesta, bela, exatamente como você é. Só existe um você, e nunca é tarde demais para assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Número 7. Evite o excesso de notícias negativas. A sétima coisa a ser abandonada depois dos 60 anos é esta. Pare de absorver tristeza e melancolia excessivamente, pelo menos não diariamente. Isso pode soar surpreendente. Então, permita-me ser claro. Não estou sugerindo que você ignore a realidade ou enterre a cabeça na areia. Manter-se informado é importante. Estar ciente do que ocorre no mundo faz parte de ser um cidadão consciente. No entanto, há uma distinção fundamental entre manter-se informado e ser emocionalmente consumido. Se você passa horas a fio todos os dias assistindo aos noticiários, independentemente do canal, pode começar a sentir que o mundo está em colapso. E esse estresse, ansiedade e medo constante se acumulam, desgastam o corpo, obscurecem a mente e roubam a paz. Pergunte-se: você já conheceu alguém que disse: depois de assistir a 3 horas de notícias na TV a cabo todas as noites, me sinto muito melhor com a vida? Eu também não. Mas conheci muitas pessoas, dezenas delas, que me relataram que, após se afastarem do ciclo ininterrupto de notícias, sua saúde mental e seu humor melhoraram. Elas se sentiam mais esperançosas, mais presentes, mais à vontade. Perceba que a maioria dos programas de notícias que você assiste não foi criada para informá-lo. Eles foram desenvolvidos para prender sua atenção, e o medo é um atrativo poderoso. A questão é aí que você deseja concentrar sua atenção depois dos 60? Você começa a perceber que sua atenção é um dos seus recursos mais valiosos e que você pode escolher para onde ela vai. Você pode focar no que está errado ou pode focar no que ainda é belo. Ainda há bondade no mundo, ainda há pessoas boas fazendo coisas boas, ainda há música, risos, aprendizado, crescimento e amor. Portanto, mantenha-se informado, sim, mas não à custa da sua paz. Limite o que você absorve. Desligue a televisão quando necessário. Escolha histórias inspiradoras. Leia fontes que respeitem sua inteligência, não apenas seu medo. E pergunte-se: assistir a isso me ajudou a agir, melhorou minha vida ou está apenas me fazendo sentir impotente? Porque depois de todos esses anos que você viveu, você merece mais do que viver com medo. Você merece paz, merece alegria e merece gastar sua energia em coisas que realmente pode controlar. Número 8. Encare seu plano financeiro, sem obsessão. A 8ª coisa a ser abandonada depois dos 60 anos é esta. Pare de ignorar seu plano financeiro, mas também pare de se obcecar por ele. Este é um equilíbrio delicado. Por um lado, há pessoas que evitam completamente suas finanças, dizendo coisas como: é muito opressor, lido com isso depois ou nem quero olhar para isso.
Mas aqui está a verdade. Evitar seu plano financeiro não faz o problema desaparecer, faz com que ele cresça na sombra. Depois dos 60, torna-se ainda mais crucial ter uma compreensão clara de como seu dinheiro está se comportando, de quanta renda mensal você precisa, e o que acontece se sua saúde mudar. Você está protegido contra o inesperado. Você não precisa ser um especialista, mas precisa de um plano, um que lhe dê paz de espírito. Agora, permita-me falar com o outro lado, as pessoas que vivem apenas para suas finanças. Você conhece o tipo? Talvez seja uma delas. Elas analisam cada centavo, perguntam: se eu tirar férias, isso afetará minha eficiência fiscal? Elas adiam a alegria por causa de uma planilha. O problema é que você não economizou e investiu apenas para observar seus números na tela. Você fez isso para viver. Então, sim, converse com seu consultor, verifique suas contas, certifique-se de que o básico esteja coberto. Mas então, deixe seu dinheiro fazer o que ele foi criado para fazer: apoiar sua vida, não controlá-la. Um plano financeiro sólido deve lhe dar confiança para dizer sim, não medo que o mantém paralisado. Certa vez, disse isso a um cliente e isso mudou completamente sua perspectiva. O sinal de um excelente plano de aposentadoria não é apenas um saldo alto em conta, é uma vida bem vivida. Então, pare de evitar suas finanças por medo. Pare de se obcecar com suas finanças por ansiedade. E comece a usá-las como uma ferramenta para construir a vida que você deseja, uma decisão alegre e intencional de cada vez. Número 9. Viva plenamente, hoje. A nona e última coisa a ser abandonada depois dos 60 anos é esta. Digo isso não para assustá-lo, mas para convidá-lo a viver de forma mais plena. Por quê? Quando chegamos aos 60, a maioria de nós já foi tocada pela perda. Talvez você tenha perdido um dos pais, um irmão, um amigo. Talvez alguém que você amava profundamente não esteja mais aqui. E nesses momentos sagrados e silenciosos de luto, somos lembrados de algo que frequentemente esquecemos. A vida não é ilimitada. Todos sabemos disso em teoria, mas ainda assim, adiamos as coisas. Esperamos o momento certo, convencemo-nos de que chegaremos lá. Mas a verdade é que nunca sabemos realmente quanto tempo nos resta. Isso torna o dia de hoje incrivelmente precioso. Às vezes, faço aos meus clientes uma pergunta simples, mas poderosa. Se você soubesse, com absoluta certeza, que este seria o seu último ano, o que faria de diferente? Para quem ligaria? O que diria? O que deixaria de tolerar? E o que finalmente começaria a fazer? A maioria das pessoas consegue responder a essa pergunta com muita facilidade e rapidez. Mas depois, voltam a viver da mesma maneira de sempre. Então, deixe-me perguntar: o que está impedindo você de fazer isso agora? Você não precisa esperar por um diagnóstico ou uma crise para despertar. Você pode despertar hoje com plena consciência de quão passageira e bela a vida realmente é. Você pode perdoar alguém. Pode começar aquele diário, reservar a viagem, fazer o curso, plantar o jardim ou dizer: eu te amo antes que o momento passe. E não, você não pode fazer tudo em um dia, mas pode começar. Porque a questão não é viver com medo da morte, a questão é viver com respeito à vida. É honrar esta vida selvagem e insubstituível que você ainda tem. Você está aqui, você está respirando, você tem o hoje. E isso é motivo suficiente para parar de esperar e começar a viver de verdade. Então, aí está, 9 coisas para deixar para trás depois dos 60 anos. Não porque você tenha feito algo errado, mas porque você conquistou o direito de viver com mais leveza, mais liberdade, mais intencionalidade. Deixar ir, desistir, é abrir espaço. Espaço para a paz, para a alegria, para a presença. Espaço para o que realmente importa. Antes de encerrarmos, quero lhe fazer uma pergunta pessoal. O que você está pronto para abrir mão a partir de hoje? Pense nisso. Se sentir à vontade, compartilhe sua resposta nos comentários. Você nunca sabe quem mais pode inspirar apenas falando com o coração. E se esta mensagem tocou você? Se ela o lembrou do seu valor,
da sua sabedoria ou das suas possibilidades, deixe um comentário com a palavra paz e compartilhe com alguém que você estima. Um amigo, um irmão, um cônjuge, alguém que também possa precisar deste lembrete. Acredito que envelhecer não significa desacelerar. Trata-se de se apresentar mais plenamente do que nunca. Muito obrigado por estar aqui, pelo seu tempo, pelo seu coração, pela sua confiança, acima de tudo, por lembrar ao mundo que nunca é tarde para viver uma vida repleta de propósito, conexão e alegria. Inscreva-se no canal Mentes em Diálogo para aumentar o seu autoconhecimento com mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.